Lucas Passoni, você está no canal Os Tempos Modernos, um canal que pretende discutir literatura, filosofia, artes plásticas e cinema. O tema que eu pretendo discutir hoje é os percursos da psicologia contemporânea, sobretudo na perspectiva de Carl Rogers. E vamos pensar também a leitura rogeriana aqui no Brasil a partir dos textos de Rony Francis Campos. Começando então com Carl Rogers, com o livro Tornar-se Pessoa. Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers, é um livro interessantíssimo para quem pretende se aventurar nesse universo da psicologia humanista, à medida em que Rogers, norte-americano, vem vincular diversas perspectivas da filosofia de Heidegger, de Sartre, da experiência da fenomenologia e estabelece, principalmente nesse livro, uma espécie de método clínico. Como funcionaria a experiência clínica, não é? É um livro de fato muito interessante porque, se contrapondo a psicologias então vigentes, como a psicanálise e a psicologia comportamental, lembrando que o Rogers foi psicanalista, estudou psicologia numa abordagem psicanalista e se desvinculou, acreditando que dentro da experiência clínica, dentro do setting terapêutico, é possível estabelecer uma série de vínculos, estabelecer uma espécie de abordagem, não vinculando a experiência da análise apenas como uma relação entre sujeito e objeto que está sendo analisado, mas uma relação interpessoal, uma relação de intrassubjetividade, que seria possível apenas no consultório clínico, ou pelo menos essa dinâmica de respeito à integridade e o reconhecimento do outro, o cliente como sujeito, passa a ser muito, muito interessante. E talvez essa abordagem centrada na pessoa seja o mais significativo dentro das práticas terapêuticas mais recentes, pensando na psicologia rogeriana. Esse livro é interessantíssimo. Quando eu comento sobre a perspectiva do vínculo, mais precisamente é citado no segundo capítulo do livro, na qual o Rogers vem apontar testes e pesquisas empíricas, de fato, sobre a experiência fundamental do vínculo nas relações humanas e, sobretudo, quanto à experiência do vínculo, a dimensão dos afetos podem ser substanciais para o desenvolvimento humano. Isso eu acho fundamental. Eu acho fundamental na leitura do Rogers porque ele vem apreciar essa nova perspectiva que era tão rompida e tão esquecida dentro das práticas psicológicas até então. Eu acho que nesse sentido o Rogers ele vem revolucionar, não sei se essa palavra embarca o que eu gostaria de dizer, mas é justamente Rogers vem nos dar a possibilidade de pensar uma clínica um pouco mais humana. Dito isso, eu vou tentar pensar agora como seria essa leitura rogeriana dentro da clínica, principalmente sua chegada aqui no Brasil, agora numa análise do professor, doutor Rony Francis Campos. Carl Rogers com Michel Foucault, Caminhos Cruzados, livro de Rony Francis Campos, e é um livro que eu pretendo tentar articular com essa leitura que havia comentado sobre Rogers, né? É possível ainda acrescentar uma série de conceitos, conceito de congruência, de tendência atualizante, esse sujeito que não é sólido e estável, pelo contrário, é um sujeito que se modifica, que se projeta, que faz um projeto de si, e sobretudo quando o Rogers, mais precisamente, fala das fases que o cliente se submete durante a terapia, né? Desde a sua rejeição inicial com a experiência terapêutica, desde a sua rejeição sobre pensar sobre si mesmo, como se colocar como dono de si, dono de sua própria existência durante o processo terapêutico. Tem uma passagem interessante que ele diz que o paciente, ou o cliente no caso, menciona fatos sobre si, sempre colocando no passado, ou não se situando como sujeito dentro dessa narrativa
né, como se fosse uma história à parte, uma narrativa à parte, não se incluindo e não se posicionando em relação a essa experiência que é dele, que é ele próprio que está contando. E até a sua fase final, né, dentro do contínuo absoluto que se dá durante o processo terapêutico, ou seja, o que o Roger chama de contínuo nesse sentido, é a própria existência do sujeito que sempre está se modificando, sempre está mudando, e a terapia é como se fosse acompanhar todo esse processo, né? Ele vai dizer que o processo da terapia ele não é algo fechado, porque a vida também não é um processo fechado. Ele sempre está se construindo, se reelaborando, e isso me parece muito curioso, né? O fato que o Rony se posiciona nesse sentido em relação à psicologia humanista, falando agora que a psicologia humanista, tal qual a clínica terapêutica, tal qual a vida dos pacientes ou dos clientes, se dá também uma tendência atualizante, também se dá num processo de reconstrução e de fazer de si constantes. Ele vai pontuar, inclusive, a chegada da psicologia no Brasil na década de 60, mais precisamente. Ele vai pontuar também alguns processos políticos que estavam em vigor naquele período de Jânio Quadros, por exemplo. Vai mencionar também, agora nos Estados Unidos, pegando referência de Rogers, nesse sentido, dos movimentos de contracultura, movimentos que tendiam a ser marxistas, tendiam a ser na verdade, contingentes àquilo que foi uma revolução, né? Pensarmos na Revolução Russa que tivemos, que abalou pelo menos metade do mundo, e como que esses jovens sofreram essa espécie de contingência, sofreram essa espécie de choque histórico, ou pelo menos choque da sua história recente, a história dos seus pais, dos seus avós. Isso eu acho particularmente muito interessante, e como isso, depois de todo esse processo, veio chegar aqui no Brasil. O Rony faz uma série de paralelos, inclusive apresenta uma pesquisa, entrevistando uma série de professores que, como ele, estudaram com afinco a experiência humanista e tiveram uma larga experiência clínica aqui no Brasil. E tenta pontuar efetivamente qual seria a experiência do sujeito e qual seria a leitura da subjetividade na contemporaneidade. O que é a subjetividade para o homem contemporâneo, né? E eu acho que essa leitura não teria como não passar por Foucault. Daí, então, o título Carl Rogers com Michel Foucault, pensando inicialmente na leitura Foucaultiana da história, da relatividade histórica, como que a perspectiva do que é saudável, do que não é saudável, passa também por uma lógica de discurso, pela perspectiva discursiva do poder. E como esses mecanismos estruturantes, ou essa microfísica discursiva que existe nas relações, poderiam definir e, sobretudo, produzir subjetividade. É como se a subjetividade em si fosse um processo contingente de estruturas pré-estabelecidas, né? E como se este sujeito que foi produzido dentro dessa estrutura, desse contexto, dentro desse tecido social, não se enxergasse como se fosse produto direto dele, mas sempre como se fosse um evento contingente, né? Como se existisse uma esquizoformação desse sujeito, como se esse sujeito fosse sempre dividido, partido, pensando um pouco ali no Visconde, partido ao meio do Ítalo Calvino, talvez. Se a gente pega na literatura de Dostoiévski também, né, o Crime e Castigo, talvez se apresentasse sim esse sujeito fragmentado, esse sujeito estilhaçado. E nesse sentido, para a clínica contemporânea, se pensarmos, por exemplo, como o cliente Raskolnikov, tentar fazer esse encontro dele consigo mesmo, seria talvez esse maior exercício do psicólogo humanista em relação aos novos clientes, ao homem contemporâneo, ao homem que encontramos agora, esse homem dostoiévskiano, né? Enfim, eu achei muito bem elaborado o texto do
do Rony. Eu não pretendo entrar muito a fundo no livro, mas ele vai tentar fazer justamente essa reconstrução histórica a partir de Foucault, e, sobretudo, como se deu a experiência de análise desse homem contemporâneo, desse homem na modernidade, a partir da clínica rogeriana. Essa é a proposta do livro e eu super indico. Eu tenho a felicidade de tê-lo como professor, o Rony. São aulas sempre muito agradáveis, atraentes, e a gente reconhece nas leituras dos seus textos a potência intelectual que nós temos em sala de aula. Tá bom? Agora eu vou pensar no próximo livro, né, o último livro que ele lançou, Clínica e Narrativa, Percurso Parático-Pático da Clínica. Aqui, enquanto falamos de um contexto geral, do que seria o percurso sócio-histórico da psicologia, aqui vamos falar não só da psicologia, mas agora vamos falar efetivamente do psicólogo, porque nesse livro contém os mais de 20 anos do Rony como psicólogo clínico, dele falando sobre a sua própria experiência clínica. Eu acho que pensarmos individualmente, então, agora, ao invés da psicologia ou psicólogo, pode ser muito, muito interessante. Clínica e Narrativa, Percurso Prático e Pático da Clínica. É um texto muito, muito envolvente, porque ao mesmo tempo ele vai falar de diversas dinâmicas que ocorrem dentro do processo psicoterápico e que influencia todos os psicólogos e que inevitavelmente vai colocar um ou outro psicólogo numa situação que ele se vê vulnerável em relação ao seu cliente. E o que é mais curioso é que o próprio Rony pontua que é absolutamente natural que ficamos vulnerável em relação ao nosso cliente, porque ele ali também está vulnerável, não é? Entendermos que são relações humanas e que a vulnerabilidade faz parte, é uma das questões que ele pontua aqui no livro, que vem seguindo como influência da psicologia de Rogers, né? Um livro que ele mesmo ele diz que talvez ele não saberia dar a resposta que o seu cliente precisaria, né? E na medida em que essa resposta o próprio cliente deve resolvê-la, deve encontrá-la e não partiria do psicólogo. Mas esta é uma das angústias existenciais quando se está do outro lado, né, do sofá, ou quando se está na posição de quem deve ouvir, né. É um texto muito interessante, que ele vai falar do seu percurso, né, fundamentalmente, do seu início dos trabalhos psi, como ele cita aqui no livro. Ele vai mencionar as duas experiências iniciais dele com a psicologia rogeriana e com a gestalt terapia, e como ele foi influenciado por ambas as abordagens, mas mais precisamente se efetivou na psicologia de Rogers. Ele vai mencionar aqui as suas várias fases, né? Sua fase primeiro como psicólogo humanista, pensando na experiência de psicologia do Roger, mas fundamentalmente desse processo um pouco mais metódico da experiência clínica, e depois a sua resolução filosófica, pensando ali na filosofia do Heidegger, na fenomenologia, da Hannah Arendt, também quando se pensa nesse sujeito político, e a sua fase existencial. Não teria como não mencionar o Sartre, que para o autor é um autor muito significativo, que o influenciou muito. Ele vai pensar, né, e vai se colocar existencialmente como psicólogo, sendo verticalizado por todas essas abordagens, por todas essas leituras, né, e se coloca sobretudo como pessoa humana em frente ao seu cliente. Talvez seja esse o principal ponto que o Rony vem acentuar no livro, é justamente que quando ele menciona sobre um ou outro cliente, ele também se posiciona, é como se ele falasse do outro cliente, também falasse de si. Então é muito natural que um psicólogo da envergadura do Rony fizesse um livro sobre a sua própria trajetória clínica, né? Porque mantém enormes relações essa leitura de si, esse falar de si, com a abordagem que ele escolheu desde o início da sua carreira. É muito interessante, eu super aconselho.
que ele faz uma leitura mais individual da experiência clínica e é possível articular essa leitura individual, então, portanto, do psicólogo, com relação à história da psicologia, como mais propriamente as influências da filosofia e da psicologia norte-americana aqui no Brasil, né, pontuando aqui, então, portanto, o Rony como um exemplo de um psicólogo rogeriano no Brasil. E a leitura, né, do Tornar Pessoa, do Rogers, que, bom, enfim, talvez seja o seu livro mais famoso, porque aqui ele tenta constituir uma espécie de abordagem psicoterápica, uma abordagem clínica, que pudesse fazer uma leitura desse sujeito contemporâneo, desse sujeito fragmentado, desse sujeito da modernidade, que, de acordo com Rogers, precisa muito ser ouvido.